Marcos 7, 24. Tem espaço aí para a palavra de Deus? Tem? É isso, eu quero vocês animados com a palavra do Senhor. Não deixa o cansaço te pegar não, tá bom? A minha voz, apóstolo, está resfriado? Não, a minha voz é o reflexo do cansaço mesmo. Ontem estive lá em Farol também, mas o Senhor está sustentando e vai dar graça para que essa noite a gente saia daqui dizendo assim, ó, Deus falou comigo. Amém, guerreiros? Marcos capítulo 7, versículo 24, que diz assim, posso ler assim ou não, gente? E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Agora você volta um pouco, até Mateus capítulo 15, versículo 21, nós vamos ler a mesma história. Mateus capítulo 15, versículo de número 21. Diz assim a palavra: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor, o nosso coração está aberto, mas nós precisamos do teu Santo Espírito para trazer para nós, aqui para dentro de nós, a revelação da tua palavra. Sem o Espírito é só letra, mas com o Espírito é uma palavra rema, revelada, que quando penetra, não deixa o coração na qual entra do mesmo jeito que estava. Nós queremos ser sacudidos pela tua palavra, nós queremos ouvir a voz do Senhor de forma clara dentro de nós. Nós queremos sair daqui renovados, fortalecidos, sustentados, alimentados e direcionados através da palavra santa e poderosa do Senhor. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Mais uma tomada de decisão de Jesus. Uma tomada de decisão estranha, incomum, que com certeza não contava com o apoio de quem com ele andava. Jesus, de repente, se levanta, estando ele junto dos seus discípulos, e vai informar a eles a decisão que tomou, sem ter pedido a opinião deles. Jesus não os consulta, Jesus não faz uma votação, Jesus não pede opinião, Jesus simplesmente se levanta naquele momento em que estão juntos e comunica o que acabou de decidir. E o que ele decidiu? Vamos para as regiões de Tiro e de Sidom. Vamos para as regiões de Tiro e de Sidom. Ele não foi sozinho. Ele toma uma decisão e vai levar os seus discípulos consigo. Ele não vai dizer assim para os discípulos, vocês fiquem aqui e eu pago o preço de ir até lá. Eu vou sozinho. Fiquem, vocês não precisam ir, ou
quem quiser vá, quem não quiser fique. Não, não foi assim. Ele simplesmente vai e vai levando quem disse que abriu mão da própria vida para andar com ele. Aqueles que foram escolhidos, eu já disse aqui, que escolhidos não têm escolha. Escolhidos não têm mais escolha. Jesus os escolheu. Eles aceitaram a escolha. Escolhidos já não tem mais escolha. Então Jesus se levanta para ir para uma região que eles com certeza não gostariam de ir, mas porque Jesus está dizendo vamos, eles vão. Porque qualquer lugar com Jesus será melhor do que o lugar que eu estiver sem Jesus. Então é melhor ir para Tiro e Sidom com ele do que ficar em um lugar confortável sem ele. É melhor ir para um lugar de desafios com ele do que ficar em um lugar de comodismo sem ele. Eles se levantam e vão com Jesus. Eu pedi que a gente abrisse em Marcos primeiro, porque Marcos traz um detalhe sobre essa história que Mateus não conta. O detalhe que Marcos traz e que faz muita diferença é que Jesus, estando dentro de uma casa, Jesus está dentro de uma casa, Jesus diz ao dono da casa que não é para contar para ninguém que ele está ali. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava dentro daquela casa. E é óbvio que ele vai informar isso ao dono da casa. Olha, não conta para ninguém, não avisa ninguém que eu estou aqui. Só que era praticamente impossível não saber que Jesus estava ali. Porque quando Jesus está dentro de uma casa, até quem não entrou nessa casa sabe que Jesus está lá dentro. Se eu fosse você, já começava a anotar, sobretudo na tábua do coração, para nunca mais esquecer, porque o papel você pode perder. Espero que não. Mas se perder o papel, não perde o que está gravado aí dentro. Eu vou repetir o que eu disse, que talvez você esteja cansado, cochilou um pouquinho e não pegou. Jesus vai informar que não é para avisar ninguém que ele está ali, dentro da casa. Só que é praticamente impossível não saber que Jesus está dentro da casa. Porque quando Jesus, e agora é para você, é para você, é para você. Quando Jesus está dentro de uma casa, até quem nunca colocou os pés naquela casa, sabe que Jesus está dentro dela. O que eu estou afirmando, e já vou começar, mesmo que a voz não esteja me ajudando, o que eu estou afirmando é que vai ter muita gente que nunca colocou os pés do portão para dentro na sua vida, mas vai saber que Jesus está na tua casa. Vai ter gente que nunca se assentou na tua mesa, mas vai saber que Jesus faz parte da tua mesa. Vai ter gente que nunca esteve na sua sala, mas vai ficar claro para essas pessoas que Jesus não sai de lá de dentro. Vai ter gente que nunca entrou no teu quarto, nunca se assentou na tua cama, mas quando observar você e o teu casamento, vão identificar que Jesus está na tua casa, está no teu quarto, está no teu casamento. Nunca esteve na sua área de churrasco, mas vai saber que Jesus está dentro da sua vida. Não vai passar batido, não vai passar despercebido. A mudança que Jesus fará será uma coisa tão grandiosa, tão poderosa, que mesmo sem entrar lá, eles vão saber: Jesus entrou lá, não é? Jesus entrou no teu casamento, não é? Jesus está na tua vida, não é? Eles não entram, mas Jesus está lá dentro. Estão fora da casa. Quem? Todo o povo. O povo não entrou na casa. Está todo o povo fora da casa, mas começa a vir para perto da casa. Não tinha Instagram, WhatsApp. O dono da casa não tirou uma selfie com Jesus dizendo: olha quem veio me visitar. Não. Mas de gente de longe está sabendo que Jesus está dentro daquela casa, sem ter uma placa na frente dizendo: Jesus está aqui.
Porque tem carro que tem um adesivo atrás dizendo: Jesus me deu, eu tenho as minhas dúvidas. Porque fazendo o que está fazendo com aquele carro, eu fico com dúvida que se foi Jesus que deu mesmo. Tem gente que ainda bota na casa, né? Jesus está na minha casa, eu tenho lá minhas dúvidas. Porque ao observar o comportamento da família, eu tenho dúvida se Jesus está naquela casa mesmo, sim ou não. Mas tem gente que não precisa nem abrir a boca, só de você olhar, você sabe: Jesus está na vida desse homem, Jesus está na vida daquela mulher, Jesus está naquele casamento ali, Jesus está com aquelas crianças ali, olha essas crianças abençoadas, Jesus está guardando essas crianças. Assim foi ali. Aí Jesus agora vai se levantar e vai dizer assim: ó, vamos para Tiro e Sidom. Vamos para Tiro e Sidom. Aos olhos da religião, absurdo isso. Aos olhos da cultura, absurdo isso. Aos olhos do povo, absurdo isso. Por quê? Porque essas cidades aqui foram amaldiçoadas. Tiro e Sidom eram cidades que estavam debaixo de maldição. Duas cidades portuárias na região norte da Galileia, e as duas debaixo de maldição. Quando você abre a sua Bíblia em Isaías 23 e Ezequiel 28, você vai ver que Tiro e Sidom são cidades que estão debaixo de maldição. E por que são cidades que estão debaixo de maldição? Eu vou repetir: duas cidades portuárias, pastor Vitor, onde lá atrás se fabricavam os navios. E os navios que eles começam a fabricar em Tiro e Sidom são navios suntuosos, são navios grandes, são navios fortes. E eles começam a ganhar muito dinheiro vendendo esse navio para todos os cantos do mundo da época. Eram famosas as embarcações fabricadas em Tiro e em Sidom. As pessoas vinham de todas as partes, naquela época, lá atrás ainda, Antigo Testamento, para comprar as embarcações que eram fabricadas na região de Tiro e na região de Sidom. De modo que aquele povo que vivia muito do comércio de trigo, precisava dessas embarcações para fazer o trigo chegar aos outros povos, comercializar o trigo, receber pagamento com ouro, com prata. Eles dependiam dos navios. E Tiro e Sidom, pegando essa oportunidade para ganhar a vida, começam a fabricar os melhores navios da época. Só que tem um problema: como eles foram ficando muito conhecidos por causa da fabricação desses navios grandes, belos, fortes, resistentes, eles foram se envaidecendo. E eles começaram a pensar que o mundo dependia deles. Eles começaram a pensar que todos os povos do mundo, na época, dependiam deles através da fabricação do navio deles. Foram se ensoberbecendo, foram ficando altivos. Aí quando você lê Isaías 23 e Ezequiel 28, você observa que todo aquele que fica soberbo, Deus compara ele com Satanás. Desculpa, mas eu tenho que falar. Todo soberbo, na Bíblia, Deus compara ele com Satanás. Aí Ezequiel 28, vem maldição sobre eles. Deus liberou a maldição. E Deus compara eles com Satanás. Em Isaías 23, vem maldição sobre eles. E Deus também vai compará-los com o maligno. Que coisa! Olha o que a soberba faz com a pessoa. Enquanto a humildade nos faz semelhante a Cristo, a soberba deixa a gente parecido com o diabo. Jesus disse assim: ó, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Satanás não te fez esse convite, mas com as coisas que vocês colocam à sua frente, é como se fosse um convite disfarçado, dizendo: vinde e aprendei comigo, que sou soberbo e gosto de pisar em todo mundo. Então quem fica soberbo fica parecido com o diabo, e quem entra pelo caminho da humilhação fica parecido com Cristo.
Aí essas duas cidades vão ter que amargar a dor de viver debaixo de maldição. Desde lá de trás, 1000 anos atrás, há 1000 anos atrás, aproximadamente, foi liberado maldição sobre a vida desse povo, sobre essas duas cidades. E agora? Agora vem Jesus no Novo Testamento, levanta a voz dentro dessa casa e diz assim: ó, vamos. Aí os discípulos estão olhando para ele, esperando o quê? Esperando um endereço para colocar no Waze. Esperando o quê? Esperando um endereço que ele vai dar para colocar no Google Maps. Vamos, para onde, Senhor? Para a gente digitar aqui: Tiro e Sidom. Oi? Para onde? Para Tiro e Sidom? Como é que a gente vai para duas cidades que são amaldiçoadas? Como é que a gente vai estar no meio de um povo que está debaixo de maldição? Mas se Jesus disse, eu vou, ele vai. Se Jesus disse que entra na tua casa, ele entra. Não importa se lá tinha altar levantado para a entidade. Se Jesus disse, eu entro lá, ele entra e o altar de Baal cai. Vamos. Se Jesus disse vamos, é porque ele já está determinado aí. E quando Jesus determina que vai, quero ver quem é o demônio que pode impedir. Quando Jesus disse para você, eu vou entrar na tua casa, o fofoqueiro não pôde impedir, o linguarudo não pôde impedir, os demônios que receberam oferenda para trabalhar contra a tua vida não puderam impedir. Eles tremeram nas bases. Por quê? Porque eles sabem de uma coisa: eles mandavam até Jesus chegar, mas quando o grandão da Galileia chega, todo demônio tem que tirar os paninhos e dar meia volta e bater em retirada. Jesus chegou. Diga aí, Jesus chegou. Grita, Jesus chegou. Aí lá nas regiões de Tiro e de Sidom, quando Jesus chega, a notícia corre. Que notícia? Jesus está na cidade. Essa notícia entra em uma casa. Qual casa? A casa de uma mulher cirofenícia, grega de nação. Ai, 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 ai. Mas é complicado, porque além de Tiro e de Sidom está debaixo de uma sentença de maldição, o texto ainda vai dizer, Ramires, que a mulher é cananeia. Diga aí, Bruna, cananeia. Aí pegou, porque os descendentes de Cã, filho de Noé, estavam debaixo de uma maldição. Espera aí. Noé amaldiçoou Cã e toda a sua descendência. Por quê? Porque Noé chapou a cabeça no vinho, tirou a roupa, dançou pelado, e o seu filho expôs a sua vergonha. Noé liberou uma palavra de maldição sobre a vida do próprio filho e sobre a descendência dele. Então Cã e a descendência de Cã foram amaldiçoados pela boca do pai, Noé. Complicou. Por quê? Porque a mulher cananeia, descendente de Cã, está debaixo de maldição. Ela mora nas regiões de Tiro e de Sidom, 2 lugares sentenciados pela maldição há 1000 anos atrás. Aí eu te pergunto, qual a chance de dar certo? Qual a chance dessa mulher ter o pedido dela atendido? Olha para dentro da casa dela, a maldição está lá. A maldição está explícita dentro da casa dela. O texto vai dizer que ela tem uma filha endemoninhada. A mulher virou um ninho de demônio. A filha dela está cheia de demônios. Cadê o pai na história? Não tem aqui a figura paterna. Tem uma mãe desesperada. Uma mãe desesperada que não consegue ter controle sobre a própria filha. Ela diz para o demônio sair, mas o demônio não sai porque a família dela está debaixo de maldição e ela mora em um lugar que está debaixo de maldição. E o que ela está vivendo? Não poderia ser diferente. Está vivendo a maldição. A maldição está dentro da casa dela. A maldição está se cumprindo dentro do lar dela. Só que naquele dia,
Jesus chegou. Eu vou dizer de novo. Naquele dia Jesus chegou. Naquele dia Jesus, a maldição durava 1000 anos, mas Jesus, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, mas Jesus, em Ezequiel 28 tem maldição, mas Jesus, em Isaías 23 tem maldição, mas Jesus, se Jesus está vindo, se Jesus chegou, se Jesus entrou, pode perder o medo hoje. Se Jesus entrou, muda o teu discurso hoje. Se Jesus entrou, toda maldição é quebrada. Eu vou repetir: se Jesus entrou, toda maldição é quebrada. 1000 anos de maldição, Jesus chegou para quebrar. Eu vou dizer de novo: 1000 anos de maldição, mas Jesus chegou para quebrar. Apóstolo, mas essas maldições eram maldições lá de trás. Eu vou te provar na Bíblia que não. Mateus capítulo 11 versículo 21, a Bíblia vai dizer que naquele tempo ali, essas cidades ainda estavam debaixo da maldição. Aproximadamente 1000 anos se passaram, mas as cidades ainda estavam debaixo de maldição, até Jesus chegar. Eu não estou falando de um dia, eu estou falando de 1000 anos aproximadamente. Mas quando Jesus chegou, a maldição quebrou. Como assim, irmão? Não importa se na tua família vem dos seus pais, não importa se na tua família vem dos teus avós, não importa se na tua família vem dos seus bisavós, tataravós, e agora eu não sei mais como que fala para trás. O que importa é que Jesus chegou. Não importa se eles faziam trabalho na cachoeira, no cemitério, na boca do sapo, na boca do tiranossauro rex, não importa o que eles faziam, se pulava fogueira, não importa se tomava banho de pipoca, não importa se bebia sangue de bode, não importa nada. O que importa é que na tua casa Jesus, na tua vida Jesus, na tua família Jesus. E quando Jesus chega, não importa o tempo. Quando Jesus chega, não importa o pacto. Quando Jesus chega, o que importa é a nova aliança que Ele vem estabelecer. Jesus chegou. Jesus chegou. Ah, mas foi o pai lá atrás que amaldiçoou o filho. Jesus chegou. Aposto, a minha mãe me amaldiçoava. Jesus chegou. Minha avó me levava lá para o terreiro. Jesus chegou. Mas lá em casa era cheio de imagem, de escultura, e acendia uma vela em cada altar. Jesus chegou. Mas eu me vestia para o santo. Jesus chegou. Mas eu fiz a cabeça. Jesus está aqui para fazer teu coração. Jesus chegou. Não vem para cá mais com conversa de maldição. Não fica usando a desculpa da maldição para justificar teus erros, mas não. Se Jesus chegou, toma vergonha, porque a maldição foi quebrada. É porque lá em casa todo mundo era assim. Era até você encontrar Jesus. Se Jesus chegou, para de usar maldição para beber, para de usar maldição para querer fumar, para de usar maldição para querer adulterar. Se Jesus chegou, a maldição foi quebrada. Jesus chega. E a mulher vai receber a notícia lá dentro da casa dela. Tá sabendo, menina? O quê? Ué? Te contaram não? Não. O pessoal faz um suspenso para dar uma notícia. Eu não aguento isso. É igual a pessoa que manda mensagem para mim: apóstolo, preciso muito falar com o senhor. Aí eu respondo a pessoa: está falando. Não, preciso muito conversar com o senhor. É muito urgente. Fala agora. Não, só pessoalmente. Acabou de estragar meu dia. Que mania que essas pessoas têm. Que mania. Imagina a pessoa chegando na casa dela: olha, tá sabendo? Não te contaram não? Conta logo. Sabe quem está na cidade? Quem? Jesus.
Jesus está na cidade, tá? Eu estou sabendo que onde ele chega a gente é liberta. Eu estou sabendo que onde ele chega a gente é curada. Eu estou sabendo que a casa que ele entra nunca mais fica do mesmo jeito. É verdade. Eu estou sabendo que ele levanta até morto. É verdade. Jesus chegou. A mulher tranca a porta e vai atrás de Jesus. Repita comigo: foi atrás de Jesus. Pergunta para mim: com quem? Sozinho, Se fosse alguém para levar ela na cachoeira fazer um trabalho, ia ter uma meia dúzia. Se fosse alguém para ir no pastel com ela, para falar da vida do outro, ia ter um monte. Se fosse alguém para arrumar uma meia dúzia ali de gente, para espalhar a fofoca da irmã Clotilde, ia ter um bolo. Um bolo. Mas quando é para lutar pela tua casa, só sobra você. Só sobra você. Cola contigo para te atrapalhar. Mas para lutar pela tua casa, só sobra você. Não foi ninguém com ela. Ela vai sozinha. E por que essa mulher sai de casa e vai atrás de Jesus? Porque ela entendeu uma coisa: que essa igreja que está diante de mim, nessa noite quente, precisa entender. Pergunta aí o quê? Pergunta mais alto o quê? Ela acreditou que Jesus tinha poder. Agora dá um glória a Deus direito. Ela acreditou que Jesus tinha muito mais poder do que aquele ninho de demônio que estava dentro da filha dela. Ela, quando ouviu falar esse nome Jesus, ela entendeu assim: nesse nome tem poder. Ele pode mais do que aqueles demônios ali. Ele manda mais do que o inferno inteiro. Ele tem poder para quebrar a maldição da minha família. Ele tem poder para quebrar a maldição da minha região. Ele é maior. O mal estava na filha dela, mas quando ela vai até Jesus, essa é uma declaração de fé. Ela está dizendo com a atitude dela: eu creio que Jesus é maior do que o mal que está oprimindo a minha casa. Jesus é maior do que a bebida. Jesus é maior do que o vício. Jesus é maior do que a prostituição. Jesus é maior do que o Zé Pilintra, tranca a rua, Exu Caveira, Exu da morte. Jesus é maior do que esses demônios que se levantaram contra a tua casa. Jesus é maior que a depressão, que a opressão. Jesus é maior do que a síndrome do pânico. Jesus é maior do que o vício no jogo. Jesus é maior do que o vício da pornografia. Jesus é maior do que essa dor de cabeça. Jesus é maior do que esse câncer. Jesus é maior do que esse desemprego. Todo esse mal que se levantou contra você, perto de Jesus, não é nada. Ele é maior. Ela foi sozinha. Desculpa. Mas tem guerra que você vai ter que enfrentar sozinha. Porque tem guerra que é muito íntima, sabe? É muito sua. Tem guerra que não adianta chamar aquela irmã de oração. Por quê? Porque Deus não vai deixar. Mas não vai deixar como? Não vai. Você vai chamar a irmã de oração para entrar na guerra contigo, e ela não vai entrar. Não é porque ela é ruim ou deixou de ser de oração, não. Ela continua sendo uma mulher de oração. Mas Deus não deixa ela entrar, porque Jesus quer ensinar você a orar. Enquanto as irmãs de oração entrar na sua guerra, você só vai ficar assistindo a oração que elas fazem. Enquanto aquele irmão jejuar por você, você só vai ficar agradecendo a ele pelo jejum que ele fez.
Enquanto aquela pessoa vier à igreja para você ficar em casa, você vai ficar assistindo o novo capítulo da novela e nunca vai abrir seu coração para Jesus. Tem guerra que é você ou você, não adianta. Até as pessoas que potencialmente poderiam te ajudar, o próprio Deus não permite que te ajude, porque Ele quer te ensinar a orar, Ele quer te ensinar a buscar, e Ele quer mostrar para você que se você orar, Ele vai atender. Ela foi sozinha. Pergunta para quem está do seu lado: já se sentiu sozinha? Tem um problema com as pessoas que não gostam de ficar sozinhas. Apóstolo, mas aí o senhor está se contradizendo aqui na igreja, porque o senhor diz que é bom a gente ter um passeio de oração. É maravilhoso ter amigos, é muito bom. Mas aqueles que só ficam bem quando tem alguém por perto, ainda não aprendeu a desfrutar da própria companhia. Você vai me chamar de louco agora, mais uma. Irmão, eu amo estar com pessoas, mas quando eu não posso estar com pessoas, sabia que eu amo estar sozinho? Porque eu gosto da minha companhia. Você é doido, apóstolo? Sou. Está vendo, né? Por Jesus. Eu gosto da minha companhia. Irmão, ontem eu fui para o Farol e devido a alguns compromissos, eu fui no carro sozinho e encontrei com meu irmão Maico do Louvor lá. A gente se encontrou lá. Não fiz de propósito, foi contra o compromisso mesmo que eu tinha no caminho. Irmão, se Mike tivesse no carro comigo, eu não teria chorado como eu chorei, cantado no volume que eu cantei. Eu acho que foi isso que acabou com a minha voz. Eu não teria gritado como eu gritei dentro daquele carro até chegar em Farol. Eu acho que eu nunca demorei tanto para chegar em Farol, porque eu fazia questão de respeitar. Se o pardal lá dizia que era 50, eu estava passando em 30. Por quê? Porque eu estava amando aquilo que estava acontecendo dentro do meu carro. Eu estava amando rasgar meu coração daquele jeito. Você está entendendo? Eu amo estar com as pessoas, mas eu também aprendi a gostar da minha própria companhia. Eu aprendi a estar bem comigo mesmo. E quem aprende a estar bem consigo mesmo não fica refém do outro, não fica mendigando atenção. A mulher foi sozinha. Se fosse igual as irmãs aí, a uns irmãos, teria perdido a bênção. Porque, pois chamei Marcelo para ir, ele não foi comigo. Aí não teria ido porque Marcelo não foi. Não teria ido porque Kênia não foi junto. Ô Kênia, vamos? Não posso. Ô Ramiro, vamos? Não posso não. A luta é minha, quem tem que ir sou eu, dá licença. Vamos assistir novela hoje? Hoje não, outro dia a gente assiste. Hoje eu vou resolver o problema da minha vida. Hoje eu vou buscar a solução da minha casa. Jesus, filho de Davi. Ela vem pela rua gritando igual uma doida. Está entendendo também por que ninguém queria ir com ela? Quem gostaria de andar com uma mulher que está gritando pela rua, Jesus, filho de Davi, exatamente na região de Tiro e de Sidom? Porque na região de Tiro e de Sidom, ninguém gritaria Yeshua ben Davi. Na região de Tiro e de Sidom, gritariam assim, ó, Yeshua ben Yosef. O que é isso? Jesus, filho de José, o carpinteiro. Mas a mulher está vindo e está gritando Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, aquele que eu sei que é rei, aquele que é o rei dos reis, do Senhor dos senhores. Jesus, me ajuda. Aí Jesus entra na casa, porque ela vem gritando pelo caminho, e Jesus, o texto vai dizer que Jesus não respondeu palavra. Jesus não falou com a boca. Como você não falou com a boca? Jesus não falou com a boca. Se você espera que Jesus fale só com a boca, então você vai ficar muito tempo sem ouvir Jesus falar. Jesus fala de várias formas. Uma delas é com a boca. Só que aqui nesse primeiro momento, Jesus não falou com a boca. Jesus não respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Jesus não disse não. Tem gente que interpreta o silêncio de Deus como um não, aí desiste.
Se Jesus está em silêncio, não é para você voltar. Se Jesus está em silêncio, não é para você jogar a toalha. Se Jesus está em silêncio, não é para você desistir. Se Jesus está em silêncio, é porque Ele quer continuar a te ouvir. Fala mais, chega mais perto, grita mais alto. Jesus, Marcelão, você para gravar seu vídeo lá, Jesus está lá na frente, ela está vindo atrás de Jesus gritando. Aí Jesus está em silêncio, não responde palavra. O fato de Jesus não ter respondido palavra faz essa mulher gritar cada vez mais e chegar cada vez mais. Está entendendo? Está entendendo porque Jesus não te respondeu até hoje? Jesus queria você mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Se Jesus tivesse respondido você há mais tempo, lá daquele caminho mesmo você já teria voltado. Não estaria aqui, não provaria da mão dele, não sentiria o perfume dele, não estaria à mesa com ele. Jesus queria você mais perto. Jesus entra na casa e ela fica gritando de longe? Claro que não. O silêncio de Jesus a fez se aproximar ainda mais. Se eu não tive a resposta que eu estou buscando, eu continuo buscando aquele que tem a resposta. Ela vai, chega por detrás, se lança aos pés de Jesus, continua falando. Jesus olha para ela e diz: eu não vim senão para os filhos perdidos da casa de Israel. Ou seja, eu vim para os judeus. Ela é grega, cirofenícia de nação. Jesus está dizendo: eu vim para os judeus. Só que Jesus sempre vai viver o que ele prega e vai pregar o que ele vive. Como assim? Em João capítulo 1 está escrito assim: veio para os seus, mas os seus não receberam. Veio para quem? Para os judeus, mas os judeus não receberam. E o versículo 12: mas a todos quantos receberam, quem? Grego, brasileiro, pessoal de Guarulhos, pessoal do aeroporto, pessoal de Farol, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ai meu Deus, ela é grega, mas se ela aceita Jesus, passa a ser filha. Aí Jesus vai dizer assim, ó: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é grega, eu vim para o judeu. Jesus está fazendo ela desistir? Não, Jesus sabe que ela não vai parar. Jesus conhece ela. Jesus quer pregar, quer usar a vida dela para pregar para os outros. E ela continua insistindo. Aí Jesus vai dizer para ela assim: ó, não é bom pegar o pão dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí tem dois textos, né? Levítico 23. Quando se vai para o campo para colher, as espigas que caem, ou seja, o que sobra, devem ser das viúvas e dos órfãos e dos estrangeiros. Ela é estrangeira. Então a lei dá direito a ela ter as migalhas do pão. Porque o que sobra é para viúva, órfão ou estrangeiro, e ela é estrangeira. A migalha do pão é o que sobra. Jesus está dizendo: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela vai dizer: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Primeiro, que a lei dá direito a ela as migalhas, e segundo, a graça também dá. Porque se a lei dá direito a ela a catar as migalhas, a graça faz com que ela seja chamada de filha. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Está todo mundo olhando para ela e dizendo: é uma cachorrinha mesmo, né? Mas Jesus está fazendo ela entender: tu não é cachorrinha coisa nenhuma. Mostra para eles que você sabe quem você é. Você é filha.
ela só saiu dali com a vitória dela. Eu vou repetir: só saiu dali, Pamela, com a vitória dela, porque a lei garantia e a graça fez dela filha. Ela sabia muito bem, Kellen, que ela não era cachorrinha, mas que ela era filha. Já não importava como os judeus que estavam com Jesus estavam olhando para ela, porque os discípulos eram judeus, e quando olharam para ela, disseram: é estrangeira, não pode, não tem, não é. Mas Jesus olhou para ela, falou com ela, e dentro dela ela teve uma certeza: agora que Jesus olhou para mim, eu posso, eu sou e eu tenho. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: ó mulher, grande é a sua fé. A fé dela era tão grande que venceu a solidão. Ela foi sozinha, não precisou de patota para ir. A fé dela era tão grande que ela venceu a rejeição, porque os judeus que estão na comitiva de Jesus olhando para ela, se já rejeitavam os gregos, que dirá uma mulher grega, era tido na cabeça deles, era um nada. Então ela vence a rejeição. A fé dela era tão grande que fez ela vencer o silêncio. A fé dela era tão grande que fez ela vencer até o não. Como assim? Porque olha as frases que Jesus vai soltando para ela. Não tem sim na frase, só tem não. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem um não na frase. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Tem não na frase. Em nenhum momento saiu da boca de Jesus um sim. Mas a fé dela é tão grande que mesmo diante de um não, ela entende que por trás daquilo tem uma solução. E ela diz: eu só saio daqui com a minha vitória. Eu só saio daqui de posse do meu milagre. Eu só volto para casa com a minha bênção. Ó mulher, grande é a sua fé. Vai e seja feita conforme a sua fé. E desde aquela hora, coisa linda, desde aquela hora, a sua filha estava sã, liberta, transformada. Que hora? A hora que ela teve tudo para desistir, mas ela decidiu insistir. Posso terminar? Posso terminar? Não, vou terminar. Bruno. Ô Bruno, vou terminar sentado aí. Agora pensa comigo. Se ela tivesse umas 2, 3 amigas andando com ela naquele dia. Ele não está falando nada, ele está em silêncio. Melhor a gente ir embora. Verdade, vamos voltar. Está vendo que tem hora que Deus precisa deixar você sozinho? Porque é melhor estar sozinho com fé do que cheio de gente que não tem fé. Imagina se ela tivesse com as migas. Quando Jesus falou assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, está me chamando de Jesus, filho de Davi, mas eu sei que você é grega. Não adianta disfarçar não, porque só os judeus chamavam ele assim. Agora vem uma grega chamando ele assim, está tentando disfarçar? Se as amigas estão por perto, as amigas dizem: se eu fosse você eu ia embora. Ele está dizendo que você é falsa. As migas fazem isso, né? As migues. Imagina se as amigas estão ali, na hora que Jesus faz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. As migas iam espumar na hora. Não é não? Como é que é? Se eu fosse você, eu não aceitava isso não. Aí já é demais. Se eu fosse você, eu saía de casa, não aceitava isso não. Se eu fosse você, eu pedia demissão, não aceitava isso não. Se eu fosse você, eu deixava para lá, não aceitava isso não. É nessa hora que a gente tem que estar sozinho. Por quê?
Porque tem gente que anda perto, mas não suporta o que a gente tem estrutura para suportar. Ela suportou o silêncio, suportou a palavra negativa, suportou aquilo que parecia ser insulto, mas não era. Era Jesus provocando uma fala dela. Oh meu Deus, ela suportou tudo porque a única companhia que ela precisava naquele dia era a fé que estava no coração dela. Fique em pé comigo para adorar a Deus. Aleluia. Então a gente aprendeu algumas coisinhas aqui hoje. É impossível as pessoas não saberem que Jesus está numa casa. Até mesmo gente que nunca botou os pés na sua casa vai saber que Jesus está lá. Jesus está na tua casa, irmão? Que bom. Não importa qual foi a maldição. 1000 anos de maldição, aproximadamente. Estou falando de Isaías 23 até ali. Aí tem maldição em Isaías 23, tem maldição em Ezequiel 28, sobre a região. Ainda tem a maldição sobre a família dela, que ela é cananeia, descendente de Cã. E Noé amaldiçoou Cã e a sua descendência. Eita, é muita maldição. Sabe aquela pessoa que tem tudo para dar errado? Tem gente que é assim. Se olhar o histórico, tem tudo para dar errado. Esse é o problema. E a grande maioria das pessoas, você já reparou que não está olhando para frente? Está olhando para trás? A grande maioria das preocupações que permeiam a sua mente está ligada a coisas que você já viveu em relação a sua dor e sofrimento. Por quê? Porque o teu futuro você não sabe o que vai acontecer. Seus medos, está tudo isso ligado ao teu passado. A pancadas que você já sofreu, ingratidão, decepção, dores, maldições, erros, pecados, está tudo ligado ao passado. Você consegue entender que quando Jesus chega, Jesus dá um novo destino? Vamos para onde? Tiro e Sidom. Fazer o quê? Quebrar a maldição. A partir de hoje, se você tem de verdade uma aliança com Jesus, você não vai mais abrir sua boca para ficar falando de maldição do passado. Você está querendo pescar o teu passado, é isso? Você está querendo ir sentar na beira do mar do esquecimento e ficar passando rede de arrastão no seu passado? Porque se do teu passado Deus não se lembra mais, você está preocupado com a maldição do passado tendo Jesus no teu presente? Espera aí, você não precisa se preocupar com maldição do passado desde que Jesus esteja presente no seu presente. Uma aliança com Ele quebra toda a maldição. E como assim? Ele entrou em Tiro e Sidom para quebrar a maldição. Ele entrou na vida dessa mulher para quebrar a maldição. E hoje Ele está entrando na tua casa para quebrar a maldição. Quem está comigo para dar glória a Deus? Vem adorar a Deus com a gente, vem.